Olá, tudo bem com você? Eu sou Emerson Cavalheiro, seja muito bem-vindo ao programa Superação. É uma alegria ter a sua companhia para nós conversarmos, tratarmos de assuntos muito importantes, muito interessantes a respeito da vida, a respeito do cotidiano. Aliás, é muito bom pensar em superação, porque esta é uma das grandes capacidades que nos envolvem, a capacidade de superar. Eu não sei como você está, eu não sei o que você está passando agora, se você está de repente atravessando um momento difícil, delicado, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu posso lhe garantir que a vida te dá, assim como me dá, a oportunidade de superar, de vencer, de romper e de seguir em frente para novas trajetórias, novos caminhos e tudo de bom que a vida tem a nos oferecer. Hoje nós vamos conversar sobre superar. O que é superar? O que é superação? E comigo aqui no estúdio está a psicóloga Angelita dos Santos, e a psicóloga Angelita vai conversar conosco sobre este tema tão importante. Você precisa superar algo em sua vida? Você precisa passar por uma situação que você de repente está pensando, acho que eu não vou conseguir, acho que eu não dou conta. Hoje o programa é para você, fica aqui comigo e vamos conversar sobre isso. Angelita, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é muito bom ter você aqui. Igualmente, eu falo a mesma coisa. Tudo bem? Tudo bem, meu Deus. Angelita, fala um pouquinho de você, você é daqui da região, qual é a sua formação? Comenta com a gente. Então, no momento eu moro em Taubaté durante a semana. Eu sou bibliotecária na Universidade de Taubaté, né? E também sou psicóloga. Atendo aos sábados em Lorena e alguns dias de semana em Taubaté. Então, eu faço a junção dessas duas profissões. Muito bem, então Angelita atua como bibliotecária Isto, e também psicóloga. psicóloga, isso. Como que nasceu a psicologia na sua vida, Angelita? Bom, a psicologia, na realidade, ela surgiu de um trabalho que, assim, na realidade eu nunca tinha pensado em psicologia, mas, né, graças a um amigo, né, que aqui se encontra, eu falo que foi o responsável pela psicologia na minha vida. Que responsabilidade, gente. Pois é, né, numa conversa e plantou essa sementinha que no momento depois e as coisas foram se encaixando. Aí eu fui gostando da ideia, fui planejando e aconteceu a faculdade. E aqui estou eu formada, né, como psicóloga. Então, devo a você, né? Né? Acredito que tudo tem um porquê e hoje eu me sinto realizada nessa segunda profissão. E para mim é muito, assim, grato, né, poder trabalhar com essa profissão e conhecer um pouquinho mais o ser humano e, assim, cada dia mais eu me encanto com a profissão em si, né? A Angelita é psicóloga e também bibliotecária, então eu imagino, Angelita, que para você também foi necessário um caminho de superação, porque Sim. você enfrentou uma faculdade de biblioteconomia. São Isso. quantos anos? 4. 4 anos, e depois enfrentou a psicologia, que são isso, 5 5 anos. anos. Então, são 9 anos aí de formação. Sim. É preciso força de vontade, Muita. determinação, como que é isso? Muita força de vontade, né? Tanto que quando eu comecei a segunda faculdade, eu falava assim, o que eu fui inventar para a minha vida? 5 anos de faculdade. Mas aí você começa, você vai superando alguns, né, limites, você vendo que você é capaz, aí você passa para o segundo ano, para o terceiro semestre, e você vai criando gosto naquilo, então você supera. Você tem que passar por cima de noite de sono, de cansaço, o seu sábado, no caso eu trabalhava de segunda a sexta, eu fazia estágio no sábado, então você tem que abrir mão de uns passeios no sábado, então você vai pulando etapas, mas vai superando, como é, né, o nome do programa, né? A gente vai superando, né? Olha que interessante o que a Angelita está dizendo para nós, pessoal. Não é fácil. Não. Né? Você precisou abrir mão de algumas coisas. Sim. E interessante, porque a Angelita trabalhava, Sim. assim como trabalha até hoje, a semana toda, A semana né, Angelita? toda. E ainda ia para a faculdade. A faculdade à noite.
Olha Sim. só, né? É possível? É. É possível. Tanto que no último eu brincava assim, ai gente, pode ir, eu sobrevivi, vocês também vão Olha sobreviver. Né? Porque é uma questão. E chega num certo ponto que você tem duas escolhas. Ou você continua e pensa em voltar. Mas você fala, poxa, eu vou voltar, e os anos que eu já gastei, já me envolvi? Então, isso te impulsiona a continuar. Não, eu cheguei até aqui, agora voltar, parar, isso, né, dá aquela sensação, poxa, mas eu já cheguei até aqui. Então, vamos lá, vamos continuar, vamos abrir mão. E, no fim, os 5 anos passou. É interessante isso, porque tem pessoas que estão nos assistindo agora e, de repente, estão diante deste dilema. E agora, eu cheguei até aqui, eu continuo ou eu paro? O que é melhor fazer, Angelita? Vamos ouvir a psicóloga agora. Eu paro ou continuo? Então, primeiro a gente tem que analisar o porquê que veio essa dúvida de parar ou continuar. Qual o contexto que eu estou vivendo, né? No meu caso, era a questão de cansaço, de abrir mão de, nossa, estou com meus finais de semana ocupado. Então, assim, depende do que leva você a estar nesse ponto de ter essas duas decisões. Mas, na maioria das vezes, se nós buscarmos, a gente sempre vai ser melhor continuar. É lógico que tem situações, né, de saúde, de família, que às vezes nós precisamos pôr uma vírgula, né? Olha, pôr uma vírgula, né? E não enterrar. Então, não deu para terminar agora, beleza, está aqui, mas eu não tirar totalmente do plano, né? Então, tem situações que a gente tem que trabalhar até mesmo para a gente não ficar se sentindo frustrada. Não, eu não encerrei, eu pus uma vírgula, mas eu vou voltar a esse mesmo projeto. Então, Gente, que interessante essa fala da Angelita, da nossa psicóloga convidada de hoje, porque muita gente talvez não coloque a vírgula, não. Coloque um ponto ali. E quando coloca um ponto, entra de repente na frustração, né? Sim. Poxa, eu comecei, eu dei início a um projeto, a um sonho, mas as circunstâncias da vida vêm, né, Angelita? Sim. E de repente a gente precisa parar. Agora, a escolha pode ser feita, você para ou precisou parar e colocou um ponto final, né? E aí você de repente fica na frustração e no desânimo, fica triste porque eu não consegui aquele sonho e tal. Ou de repente fazer isso que a Angelita está dizendo. Coloquei uma vírgula. Ou, se eu coloquei uma vírgula, isso significa que tem mais história para acontecer. Não preciso parar com tudo, né, Angelita? Sim, com certeza. Muito rico isso. Gente, olha, o papo está só começando, a conversa está muito boa. Vírgula ou ponto final? Você já pode começar a pensar sobre isso. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com superação. Até já! Hoje nós estamos conversando com a psicóloga Angelita dos Santos, aqui no Superação, e nós estamos conversando justamente sobre isso, sobre a superação, essa capacidade que o ser humano tem de enfrentar os desafios da vida e superar, e passar por eles. E no bloco anterior, nós estávamos conversando sobre vírgula ou ponto final, e a psicóloga Angelita estava nos explicando que ou eu coloco uma vírgula e dou sequência aos meus projetos, quando de repente precisei interrompê-los por alguma circunstância, ou coloco um ponto final. E aí, voltando aqui com a Angelita, muita gente olha para as circunstâncias da vida, né, e realmente há momentos que vem a enfermidade, a doença, há momentos que a questão financeira pesa, as questões sociais, enfim, são vários os fatores que acontecem, né? Mas qual a importância de colocar uma vírgula e não um ponto final? Eu achei muito rica essa sua fala, porque quando a gente pensa em superação, tem pessoas que colocam um ponto final e não conseguem mais lidar, né? E tem pessoas que colocam uma vírgula. Eu não consegui ainda, não deu, precisei parar, mas eu quero voltar, quero retomar. Como que é isso?
Então, isso é uma coisa assim muito, como que eu digo? Que quando a pessoa coloca um ponto final, vamos dizer assim, que ela assume isso, ela já toma posse, não tem mais jeito, acabou, né? Acabou, então não tem mais jeito. Então ela vai trabalhar o quê? Não, não dá certo para mim mesmo, não adianta, vamos mudar, né? Tem gente que põe ponto final, por exemplo, vamos dizer um curso. Ele começou um curso, achou que era aquilo e não é. Então ele falou, não é para mim, eu achei que eu ia gostar. Beleza, ele pôs um ponto final porque ele realmente não se encontrou naquele curso. Não tem problema nenhum você pôr um ponto final. Que ele não vai ficar ali também fazendo coisas que não está agradando ele. Mas o problema do ponto final é quando a pessoa sonha com aquilo, ela começa a fazer um projeto. Isso em todo aspecto da nossa vida, ela começa. E na primeira dificuldade, às vezes, ela é obrigada a parar, ou ela tem que parar. Só que ela põe um ponto final. Então, ao pôr um ponto final, é tipo assim, encerrou esse assunto na minha vida. Só que encerrou externamente. Mas no fundo, ela fica sempre pensando, poxa, eu podia ter... E se eu tivesse tentado mais isso? Então, tem sempre aquele se eu tivesse feito? Agora, quando você coloca uma vírgula, vamos dizer assim, você está dando uma chance para você mesmo. Eu não consegui agora, né? Mas eu vou tentar novamente, futuramente. Então, hoje nós temos todas essas tecnologias, por quê? Porque alguém não pôs ponto final. É isso mesmo. Né? Porque ninguém descobriu assim, vou descobrir a luz, vou desenvolver né, alguma coisa, e já deu certo da primeira vez. Então, não deu certo agora, não tem problema, perdi uns materiais, um tempo, a gente vai tentar de novo. Então, a diferença da vírgula e do ponto, dependendo do seu contexto, o ponto quer dizer encerramento. Só que esse encerramento, ele é interno e externo. Beleza, não deu certo, não quero mais, achei que esse curso ia me favorecer e não é mais. Mas, não, eu ponho um ponto final, mas vou ficar sempre lembrando, né? Então, é um ponto final externo, mas internamente você tem ainda tem, tipo assim, uma dívida com você mesmo. Né? Agora a vírgula não deu agora, mas fica aí, no momento certo eu vou resolver essa prioridade aqui, depois a gente volta. Dá uma sensação assim, uma sensação boa, de esperança, não acabou. Não acabou, não acabou, não é o fim, né? Então eu posso voltar ainda, porque a vírgula você pode voltar e continuar escrevendo. Então eu posso pensar, e os nossos telespectadores estão aqui nos assistindo, quem sabe tem pessoas que ficaram em dúvida, será que eu coloquei um ponto final ou se eu coloquei uma vírgula? Ou talvez colocar um ponto final desejosos de colocar uma vírgula. Sim. É possível reverter isso? Sim. Isso seria superação? Sim, com certeza. É possível, a partir do momento que você olha para trás, você vê que você pôs um ponto final, mas você tem algo dentro de você que, vamos dizer, te impulsiona. Olha isso. Né? Não, eu acho que agora dá. Até porque, assim, eu passei por dificuldade nisso e nisso. Então, eu olho isso como aprendizado. Olha. Quando eu voltar a fazer novamente, onde eu tirar o ponto final e colocar uma vírgula, bom, eu sei qual ponto que é frágil na minha vida. Então, eu vou investir mais nisso e mais naquilo. Entendeu? Então, é você identificar. É tipo assim, nós passamos pela faculdade, tem matérias que você fala, nossa, olha, essa matéria, nossa, é difícil. Né? Você chega assim, você fala, nossa, primeiro que você já chega no primeiro ano, já tem o nome dos, né? Você é professor, né? Já tem os nomes das feras. Exato. Mas você vai passar por ela. Então, eles têm aquela pergunta, mas você ainda vai ter aula com fulano de tal. Mas, então, tudo bem, eu vou ter uma aula. Eu posso desistir de um curso por causa daquilo, mas eu posso enfrentar aquilo e vamos lá ver o que dá para fazer. Então, assim, na realidade, eu superar, ultrapassar os meus limites. Não, tudo bem, tem essas histórias, né? Que tem um monte, né? Não deu certo para fulano, nem adianta você tentar. Será que não adianta? Olha isso. Né? Porque a gente vai muito... mas fulano, olha, tinha tudo e não conseguiu. Você acha que você vai conseguir? Então, isso vai te diminuir. Não, mas eu posso tentar. Eu acho que tentar vale a pena. Né? Eu não lembro agora, mas diz que o caminho para alcançar algo é muito melhor que quando você alcança. Então, isso vai te dando
né? E o segredo... Fôlego, uma motivação, né? E o segredo é dar passo a passo. Olha, que dica interessante aí, pessoal. O segredo é dar passo a passo. Passo a passo. Quer dizer, não adianta eu olhar para o todo, querer tudo ao mesmo tempo. Não. Tem que ir dia após dia. Sim, porque o que vai nos injetando, vamos dizer, esse ânimo para continuar, são pequenas vitórias. Ah, passei no vestibular. Opa, passei. Consegui o dinheiro da matrícula. Opa, paguei a matrícula. Olha isso. Entendeu? Entrei, venci o primeiro semestre, segundo. Isso levando pelo lado acadêmico, mas também na vida, no dia a dia. Então a gente tem que, porque a gente sonha com grandes coisas, não é errado sonhar, né? Então, mas eu tenho que, para eu chegar em grandes movimentos, eu preciso dar os pequenos passos. Daí você vai vencendo e aquilo vai, opa, deu certo aqui. No segundo degrau deu, no terceiro degrau deu. Então a superação vai nisso também. Será que falta, Angelita, essa compreensão? Porque às vezes as pessoas, por exemplo, vamos pensar numa faculdade, 5 anos. Se eu olho, mas são 5 anos. Isso pode ser um fator que me bloqueia. Mas se eu faço como você falou, né? Vou vencer esse semestre, vou vencer o semestre que vem. Daqui a pouco eu terminei a faculdade. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco? Ó, gente, está muito rico o programa. A gente vai fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco com superação. Até já! Olá, tudo bem com você? Eu sou Emerson Cavalheiro, seja muito bem-vindo ao programa Superação. É uma alegria ter a sua companhia para nós conversarmos, tratarmos de assuntos muito importantes, muito interessantes a respeito da vida, a respeito do cotidiano. Aliás, é muito bom pensar em superação, porque esta é uma das grandes capacidades que nos envolvem, a capacidade de superar. Eu não sei como você está, eu não sei o que você está passando agora, se você está de repente atravessando um momento difícil, delicado, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu posso lhe garantir que a vida te dá, assim como me dá, a oportunidade de superar, de vencer, de romper e de seguir em frente para novas trajetórias, novos caminhos e tudo de bom que a vida tem a nos oferecer. Hoje nós vamos conversar sobre superar. O que é superar? O que é superação? E comigo aqui no estúdio está a psicóloga Angelita dos Santos, e a psicóloga Angelita vai conversar conosco sobre este tema tão importante. Você precisa superar algo em sua vida? Você precisa passar por uma situação que você de repente está pensando, acho que eu não vou conseguir, acho que eu não dou conta. Hoje o programa é para você, fica aqui comigo e vamos conversar sobre isso. Angelita, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é muito bom ter você aqui. Igualmente, eu falo a mesma coisa. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Angelita, fala um pouquinho de você, você é daqui da região, qual é a sua formação? Comenta com a gente. Então, no momento eu moro em Taubaté durante a semana. Eu sou bibliotecária na Universidade de Taubaté, né? E também sou psicóloga. Atendo aos sábados em Lorena e alguns dias de semana em Taubaté. Então, eu faço a junção dessas duas profissões. Muito bem, então Angelita atua como bibliotecária Isso, e também psicóloga. psicóloga, isso. Como que nasceu a psicologia na sua vida, Angelita? Bom, a psicologia, na realidade, ela surgiu de um trabalho que, assim, na realidade eu nunca tinha pensado em psicologia, mas, né, graças a um amigo, né, que aqui se encontra, eu falo que foi o que responsável pela psicologia na minha vida. Que responsabilidade, gente. Pois é, né, numa conversa e plantou essa sementinha que no momento depois e as coisas foram se encaixando. Aí eu fui gostando da ideia, fui planejando e aconteceu a faculdade. E aqui estou eu formada, né, como psicóloga. Então, devo a você, né? Né? Acredito que tudo tem um porquê e hoje eu me sinto realizada nessa segunda profissão. E para mim é muito, assim, grato, né, poder trabalhar com essa profissão e conhecer um pouquinho mais o ser humano e, assim, cada dia mais eu me encanto com a profissão em si.
né? A Angelita é psicóloga e também bibliotecária, então eu imagino, Angelita, que para você também foi necessário um caminho de superação, porque Sim. você enfrentou uma faculdade de biblioteconomia. São quantos anos? 4. 4 anos, e depois enfrentou a psicologia, que são 5 anos. Então, são 9 anos aí de formação. Sim. É preciso força de vontade, determinação, como que é isso? Muita força de vontade, né? Tanto que quando eu comecei a segunda faculdade, eu falava assim, o que eu fui inventar para a minha vida? 5 anos de faculdade. Mas aí você começa, você vai superando alguns, né, limites, você vendo que você é capaz, aí você passa para o segundo ano, para o terceiro semestre, e você vai criando gosto naquilo, então você supera. Você tem que passar por cima de noite de sono, de cansaço, o seu sábado, no caso eu trabalhava de segunda a sexta, eu fazia estágio no sábado, então você tem que abrir mão de uns passeios no sábado, então você vai pulando etapas, mas vai superando, como é, né, o nome do programa, né? A gente vai superando, né? Olha que interessante o que a Angelita está dizendo para nós, pessoal. Não é fácil. Não. Né? Você precisou abrir mão de algumas coisas. Sim. E interessante, porque a Angelita trabalhava, Sim. assim como trabalha até hoje, a semana toda, A semana né, Angelita? toda. E ainda ia para a faculdade. Para a faculdade à noite. Olha Sim. só, né? É possível? É. É possível. Tanto que no último eu brincava assim, ai gente, pode eu sobrevivi, vocês também vão sobreviver. Né? Porque é uma questão. E chega num certo ponto que você tem duas escolhas. Ou você continua e pensa em voltar. Mas você fala, poxa, eu vou voltar, e os anos que eu já gastei, já me envolvi? Então, isso te impulsiona a continuar. Não, eu cheguei até aqui, agora voltar, parar, isso, né, dá aquela sensação, poxa, mas eu já cheguei até aqui. Então, vamos lá, vamos continuar, vamos abrindo mão. E, no fim, os 5 anos passou. É interessante isso, porque tem pessoas que estão nos assistindo agora e, de repente, estão diante deste dilema. E agora, eu cheguei até aqui, eu continuo ou eu paro? O que é melhor fazer, Angelita? Vamos ouvir a psicóloga agora. Eu paro ou continuo? Então, primeiro a gente tem que analisar o porquê que veio essa dúvida de parar ou continuar. Qual o contexto que eu estou vivendo, né? No meu caso, era questão de cansaço, de abrir mão de... Ai, nossa, estou com meus finais de semana ocupado. Então, assim, depende do que leva você a estar nesse ponto de ter essas duas decisões. Mas, na maioria das vezes, se nós buscarmos, a gente sempre vai ser melhor continuar. É lógico que tem situações, né, de saúde, de família, que às vezes nós precisamos pôr uma vírgula, né? Olha, pôr uma vírgula, né? E não enterrar. Então, não deu para terminar agora, beleza, está aqui, mas eu não tirar totalmente do plano, né? Então, tem situações que a gente tem que trabalhar até mesmo para a gente não ficar se sentindo frustrado. Não, eu não encerrei, eu pus uma vírgula, mas eu vou voltar a esse mesmo projeto. Então, Gente, que interessante essa fala da Angelita, da nossa psicóloga convidada de hoje, porque muita gente talvez não coloque a vírgula. Não. Coloque um ponto ali. E quando coloca um ponto, entra de repente na frustração, né? Sim. Poxa, eu comecei, eu dei início a um projeto, a um sonho, mas as circunstâncias da vida vêm, né, Angelita? Sim. E de repente a gente precisa parar. Agora, a escolha pode ser feita. Você para ou precisou parar e colocou um ponto final, né? E aí você, de repente, fica na frustração e no desânimo, fica triste, porque eu não consegui aquele sonho e tal. Ou, de repente, fazer isso que a Angelita está dizendo. Coloquei uma vírgula. Ou, se eu coloquei uma vírgula, isso significa que tem mais história para acontecer. Não preciso parar com tudo, né, Angelita? Sim, com certeza. Muito rico isso. Gente, olha, o papo está só começando, a conversa está muito boa. Vírgula ou ponto final? Você já pode começar a pensar sobre isso. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com superação. Até já!